Olá, cliente Brandon, tudo bem com você? Certeza que sim. A gente já está aqui na reta final dessa captação de 22.2, uma captação aguerrida, a captação mais brigada do que a gente estava esperando encontrar para esse meio de ano, e já começando a projetar, a tentar encontrar as oportunidades, aqueles oceanos azuis ou semi-azuis, para a gente poder navegar juntos em 23.1 e trazer de novo excelentes resultados para a sua instituição. A ideia aqui desse vídeo é que a gente antecipe um pouco os nossos encontros presenciais, trazendo algumas tendências de mercado do que nós estamos percebendo, aliados não só com dados do censo, que já são batidos, mas com outro olhar sobre esses dados do censo, mas também com dados econômicos, com dados de pesquisas realizadas aqui na Brandview, em parceria com a Yang, que é a nossa central de relacionamento, assim como dados atualizados de um evento que o Google fez semana retrasada, logo no início do mês, chamado Think with Google, exatamente sobre o setor da indústria de educação aqui no Brasil, e dados atualizados de um parceiro nosso que chama-se Pareto, que vão trazer para a gente aqui insights e reflexões para a gente planejar o nosso 23.1. É claro que nos nossos momentos presenciais que nós teremos daqui até lá, nós vamos tirar esses dados da generalização e ampliar com informações locais para que a gente possa discutir as estratégias específicas para a sua instituição. Mas hoje aqui, o objetivo é a gente falar um pouquinho sobre essas tendências e iniciar um debate e uma discussão acerca do que pode ser que se aproxime por aí. Então eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, fazer como se fosse uma reunião nossa daquelas semanais que a gente faz, tá? E a partir daí a gente vai conversando em conjunto. Então, neste momento, está aqui, ó, reflexões e tendências sobre o mercado do ensino superior, tentando antever o nosso 23.1, e a gente começa com o que o Google nos diz em termos de interesse de consumo atual dos estudantes, principalmente focado no ensino superior, mas vocês vão ver que não apenas falaremos do ensino superior. Só para deixar claro, esse é o primeiro vídeo de uma sequência de 4 que nós vamos fazer, para não ficar muito longo e muito cansativo. A gente vai fazer com uma periodicidade semanal, tá bem? Então, por semana, pelo próximo mês inteiro, a gente vai trazer insights interessantes sobre isso. Então, primeiro de tudo que o Google nos trouxe, e esse slide é do evento do Google, agradeço aí o convite do Google para a Brandview poder participar desse momento de debate. O Google traz que quem estuda mais ganha 2 vezes mais se for formado em graduação, tem menos chances de ficar desempregado, e a gente usa isso, a gente sabe disso. Muitas vezes a gente pede para as instituições até reforçarem um pouco mais isso. E o Google trouxe um outro olhar, que é da OECD, que achei muito interessante, que é quem tem ensino superior também vive cerca de 5 anos a mais, ou seja, a expectativa de vida melhora em função da qualidade de vida desse aluno que melhorou. E esse é um ponto que, sinceramente, eu nunca indiquei, não me lembro de ter recomendado que as instituições usem também como referência. Mas isso está na informação de censo geral. Isso, de uma certa forma, está no subconsciente de cada um que procura ampliar os seus estudos e trabalhar com educação continuada, sobretudo com a graduação. Então, o próprio Google nos traz alguns insights de por onde a gente pode navegar nesse sentido. E o mais importante de tudo, repara o que o Google diz numa pesquisa de agora, de julho deste ano, que quem se interessa por uma faculdade ou universidade, 48% está preocupado com o mercado de trabalho, com a empregabilidade ou com a trabalhabilidade, ou seja, está preocupado com o que será do seu futuro após a universidade. A universidade, o ensino superior, é um ato de passagem para um futuro melhor no ambiente de trabalho. Então, quando a gente diz que essa questão dos altos níveis de empregabilidade e da preocupação da sua instituição, que é uma instituição focada em qualidade, em colocar isso para fora, a gente vai ao encontro do que o nosso estudante hoje, pós-pandemia, está pensando. E 35% consideram que ainda é um sonho. É lógico que o sonho não está dissociado da empregabilidade. Quem opinou por sonho não está excluindo a questão da empregabilidade futura, porque ninguém sonha em ter uma carreira que não serve para nada, uma carreira que não gera emprego, uma carreira que não traga bem-estar social.
Então, se você olhar por esse gráfico, praticamente 90% de todo mundo que quer ingressar na faculdade está preocupado em arrumar um emprego numa área que goste. E a área que goste é a área de definição dela. Então, a partir daí, a gente já tem 2 grandes pontos interessantes para a gente trabalhar, confirmados pelo Google como algo de agora. Não é empirismo, não é o que a gente acha, é o que, de fato, as pessoas estão manifestando como interesse. Quando a gente traz isso para uma realidade de uma pesquisa que nós fizemos aqui, a Brandju, em parceria com a Yang, que é o nosso call center, que é a nossa central de relacionamento, nós fizemos essa pesquisa com 880 e poucos alunos, eu não vou me lembrar o número agora em definitivo, das 3 regiões do Brasil, mesclado 50% presencial, 50% EAD. E nós perguntamos para eles, em junho desse ano, quais eram os principais motivos de ter escolhido aquele curso e de ter escolhido aquela instituição de ensino. E o que a gente vê em geral é que a escolha do curso está muito relacionada também à questão da vocação e do sonho e ao mercado de trabalho, quando a gente coloca aqui 20% relacionado ao mercado de trabalho, com mais 14% relacionado a uma promoção do trabalho. E aí é uma característica interessante, né? Muitos dos nossos alunos eles não são egressos diretos do ensino médio. Muitos deles já trabalham. Então, 14% não disse que quer usar a universidade ou o ensino superior para entrar no mercado de trabalho, e sim para ser alçado, para ser promovido, para ganhar degraus na sua carreira. Então, quando a gente fala em trabalhabilidade, a gente tem que estar sempre lembrando dessa questão da ascensão social junto com o sonho. É por isso que eles escolhem o curso. Mas a instituição onde eles vão cursar o desejo deles, onde eles vão impulsionar a carreira ou realizar os sonhos, olha aqui, ó, eles escolhem quase 50% pela facilidade do acesso. Ou tem muito transporte público, ou é perto de casa, ou é perto do trabalho, ou a pessoa tem uma vida próxima dali que consegue chegar com muita facilidade. Depois, a credibilidade da instituição de ensino e, por fim, preço ou possibilidade de obtenção de algum desconto ou bolsa. É claro que ninguém toma uma decisão desse tipo pela instituição de ensino por uma razão única. É só porque é perto. Não, é um conjunto desses 3 fatores principais: a conveniência ou a comodidade, a credibilidade e o fator preço. Portanto, se eu quero ser uma instituição de ensino de escolha, a primeira coisa que eu preciso fazer é entender como é que estão esses 3 fatores equilibrados na minha oferta. Às vezes eu não tenho tanta comodidade, mas eu tenho muita credibilidade e um preço competitivo. Às vezes eu não tenho muito preço, então eu vou me apoiar na credibilidade e na comodidade. A gente vai precisar encontrar o equilíbrio disso tudo, entre esses 3 fatores principais. Após encontrar esse equilíbrio, eu preciso ter o curso que seja da vocação ou capaz de elevar aquela pessoa na sua profissão atual ou inseri-la no mercado de trabalho. Então, a instituição tem alguns atributos de valores que ela precisa entregar ao candidato, mas os cursos têm outros que precisam ser entregues. E a gente precisa pensar em campanhas que, quando a gente desmembrar por curso, não apenas elenque quais são os cursos ou qual é a condição promocional, porque a condição promocional está na escolha da instituição. O curso está muito mais atrelado ao sonho e ao emprego futuro do que a condição promocional. Então, diversificar essa comunicação para dizer o momento correto em que eu preciso ser escolhido ou lembrado enquanto instituição de ensino, para depois ampliar esse aluno que já se inscreveu, para descer no fundo do funil, para continuar na sua jornada de compra, para efetivamente escolher o nosso curso, seriam outros atributos. Agora, o que a gente se pergunta é: tá, Rodrigo, esse 2022 a gente até cresceu em relação ao ano passado, a maioria dos clientes absolutamente cresceu, mas a gente entendeu que foi mais difícil do que a gente esperava. Então, será que tem ainda um efeito pandemia? O que o Google diz para a gente? Olha que interessante aqui. O Google diz para a gente que a pandemia trouxe 3 anos em apenas 4 meses. E essa é uma sensação que a gente vem debatendo e vem discutindo nos nossos encontros semanais. Repara aqui, ó,
Em 2017, o Google fez essa pergunta para quem queria só educação presencial ou para quem considera o EAD uma opção. Em 2017, que foi um momento de um marco regulatório que mudou todo o mercado, a gente vai falar daqui a pouco, 81% só queriam presencial. 3 anos depois, antes da pandemia, 60% queriam só presencial e 40% já consideravam o EAD como opção. Mas em 21, pós-pandemia, ou seja, pouquíssimo tempo depois, só 22% do público que busca instituição de ensino no Google afirma que faz questão só do presencial. 78% considera o EAD uma opção. EAD, semipresencial, híbrido, flex, todas as derivações que a gente conhece no mercado. E isso bate muito com aqueles outros dados que nós mostramos para vocês em momentos oportunos, em que em regiões como a Sul e o Norte, por exemplo, do Brasil, lá do censo de 20, não era nem 21, é do censo de 20, a cada 8 estudantes ingressantes do ensino superior, 2 optaram pelo presencial, 8 optaram por EAD. Veja se não é exatamente essa estatística que o Google traz para a gente. Então, existe um outro mindset, existe uma outra questão a ser considerada na escolha. Existe um belo de um indicativo de que o ensino presencial, como nós fazíamos até 2017, que é o início dessa tomada, provavelmente não voltará. E não vai ser só pela pandemia, não. Olha que interessante essa relação que o Google faz de matrículas nas instituições privadas com o PIB. Tá? Aqui eu trouxe 2 momentos especiais. Esse pico que dá aqui, que ao contrário do PIB, é aquele ano especial do FIES, ano de eleição, que a gente teve um pico de FIES fora da curva. Depois, o movimento é muito parecido com o que é o movimento do PIB em termos de matrícula. Embora esse PIB aqui esteja com alguns dados errados, eu trouxe o slide do Google, eu não fiz nenhuma correção, vou fazer a correção no próximo slide. Aqui deu 1,8 de PIB, tinha uma subidinha de PIB aqui em 18, que não foi acompanhada por matrícula, porque esse grupão de fiéis se formou por aqui. Né? Então, em termos de matrícula, a gente tem que sempre considerar que a gente tem um passado refletido no presente. Por isso que eu não gosto muito de observar matrícula, eu prefiro observar ingressantes. Como o Google não trouxe, trouxemos nós. Essa é a relação de ingressantes privados com o PIB brasileiro. Tá? Repara que, exceção a 2012 e exceção ao momento de FIES, a captação de alunos vem acompanhando o PIB nacional. Exatamente na mesma forma. PIB cai, captação cai, PIB sobe, a captação sobe, PIB volta a cair, a captação volta a cair. Nós não temos dados do censo de 21 e 22, também não temos o PIB fechado de 22, mas recentemente o Ministério da Economia trouxe para a gente uma previsão de 2%. O que chama a atenção aqui é que, apesar desse comportamento muito parecido com o do PIB, o que faz a gente esperar que em 2021 a gente tenha um novo acréscimo em relação de ingressantes do que foi em 2020, o que era bem óbvio, né? 2020 a gente foi sacrificado pela pandemia. Mas também faz a gente esperar um 2022 menos próspero que 2021. Então, nós pensamos, o mercado pensou, muita gente pensou que em 2022 nós íamos seguir crescendo sobre o que cresceu em 2021, e não parece ser uma verdade por essa lógica. Né? Então, talvez por isso que esse meio de ano de 2022 esteja tão brigado em relação ao que a gente imaginava. Mas a gente vai ver também que o padrão de comportamento desses ingressantes ele é muito diferente no presencial e no EAD, que é o que a gente vai ver nos próximos slides. Então, o que a gente espera da captação para cada um desses segmentos a partir dessas linhas de tendência é bastante diferente. Então, vamos olhar lá como que é esse padrão, entre aspas, no ensino presencial, e aí é bem entre aspas mesmo. Trazemos aqui em azul o PIB, o mesmo PIB, e em laranja os ingressantes do presencial ano contra ano. O que a gente repara aqui, tá? Primeiro que aquela curva que era acima
do PIB, ela absolutamente desaparece desde 2015 no ensino presencial, o que não é estranho a ninguém, né? Nós tivemos um 2014 de muito mais ingressantes do presencial do que o PIB, foi a época do FIES, e a partir de 2015, com a crise do FIES, a crise econômica, tudo aquilo que se estabeleceu no país, a gente desabou. Ano contra ano, a gente continuou diminuindo em 16, 17, 18, 19 e 20 ingressantes do presencial privado, só que a gente desacelerou essa redução até 2017, praticamente encostar no PIB. E aqui em 17, em junho de 17 mais precisamente, há um marco regulatório da abertura do EAD para todas as instituições e em grande quantidade. Nesse marco regulatório, o que a gente estava imaginando? Em 17, nós estávamos rumando a voltar o comportamento de ingressantes ser parecido com o comportamento do PIB. Então, não fosse este momento aqui, provavelmente a gente voltaria a ter ingressantes presenciais ali para cima. Então, em 2017, graças à portaria de abertura do EAD, o mercado do ensino superior presencial privado no Brasil foi fortemente e, no meu entendimento, definitivamente abalado. Depois eu vou mostrar uns números em valores absolutos que mostram que a gente provavelmente não chegaria aos mesmos patamares da época do FIES, até porque aqui havia um subsídio governamental importante. Mas a gente recuperaria uma lógica de mercado, a gente voltaria antes dessa distorção. Não vamos voltar por causa da abertura. Repare que a partir deste ponto em que há uma nova possibilidade e um incremento da modalidade EAD, o ensino presencial passa a desabar sistematicamente mais que o PIB e cada vez mais acelerado para baixo em relação ao PIB. Então, provavelmente, o ensino presencial de 21, mesmo tendo dado um PIB acima de 4%, não terá grandes expressões de crescimento para este patamar. Vai crescer em relação ao que era 20, porque 20 foi realmente um ano de pandemia. Mas em 22 vai voltar a sofrer, né? Quando a gente olha números absolutos, antes disso, vamos dar uma olhadinha no que significou isso aqui, né? Quando você abre para EAD, você passa a ter o credenciamento EAD para o mercado como um todo e aquela possibilidade de ampliação de polos em grandes quantidades. Obviamente, ampliar portfólio de curso, ampliar polo em grandes quantidades é algo que está mais ao alcance de quem já estava no EAD e tem grande poder econômico ou de quem tem grande poder econômico, muito mais do que pequenas instituições. E repara, isso aqui é um gráfico da Bolsa de Valores, das cotações das ações de todas das 4 instituições que eram listadas em junho de 17. Repara que está todo mundo marcado aqui em junho de 17. É onde está esse tracejado fininho. Coincidência ou não, embora em mercado de ações não haja coincidência, ou esse momento coincidiu com o pico mais alto de valor de cada uma das ações de grandes grupos, ou contribuiu para um crescimento acelerado de ações que vinham em baixa. Engraçado, né? Todos eles logo depois. Óbvio, porque o mercado entendeu que essa abertura EAD ia fazer uma diferença no ensino presencial para todo sempre e ia abrir uma nova condição. Olha aqui a evolução de ingressantes presenciais, agora sim, em valores absolutos. Estou falando do ensino superior privado. A gente teve o nosso pico em 14 com o auge do FIES, caiu e veio caindo. Em 17, a gente ainda ensaiou uma recuperação para tentar bater de volta os valores de 12 e 13. Na tendência, isso ia acabar acontecendo. Mas com a abertura do EAD, com a possibilidade de você ter o EAD, isso só desabou de lá para cá, quase 32% desde então.
Repara o seguinte, essa curva está cada vez mais acelerada. É culpa da pandemia? Claro que não. Há um mercado de EAD que se expandiu, que chegou em cidades pequenas onde não se cogitava ter instituições de ensino pelo Brasil inteiro, que se transformou numa alternativa, cujas tecnologias melhoraram muito de 2017 para cá. Então, a educação à distância passou a ser um produto de maior qualidade e que, com a pandemia, o que o Google mostrou é que a aceitação passou a ser maior por tudo isso. Então, não é culpa da pandemia, não passa após a pandemia. O que a gente está vivendo no ensino superior presencial é um fenômeno que teve lá a sua queda a partir do FIES, voltaria a patamares de normalidade diante desse auge, com as instituições de ensino se esforçando para fazer seus financiamentos próprios ou em parceria, mas que a partir da abertura do EAD e tudo que se sucedeu a partir daí, inclusive crise política, crise econômica, dificuldade de renda da população, ele veio desabando e não há nada que nos indique que vá voltar ao que era antes. Ô, Rodrigo, isso significa que se eu tenho ensino superior presencial, eu devo fechar as minhas portas porque eu quebrei? Claro que não. Isso significa que você tem que adotar uma série de outras medidas para que o seu negócio, a sua instituição de ensino, se mantenha saudável, apesar da mudança de cenário. Mas se você não mudar junto, daqui para cá, está muito claro o que aconteceu. E vamos olhar a lógica de negócios. Eu deixei aqui marcado em 2014 o FIES, 2017 a abertura do EAD, e essas linhas aqui, laranja, os inscritos presenciais nos vestibulares, e em azul as vagas presenciais disponíveis. Repare que, mesmo após crise do FIES, as inscrições nos vestibulares das instituições privadas presenciais seguiram subindo, e subiram muito, subiram 22% até 17%. O que significa que as pessoas continuaram interessadas em estudar. O que elas não conseguiam era efetivar isso em matrícula. As taxas de conversão caíram muito de inscritos em matriculados por condições econômicas. As pessoas não poderiam mais pagar aquelas mensalidades sem a ajuda do governo. Então, você tinha um aumento de inscrição com uma queda de ingressantes, como a gente viu no slide anterior. Só que a partir da abertura do EAD, repara que as inscrições no vestibular já desabaram em 20, não estou nem falando de 22, 14,6%, 14,5%. Então, a partir da oferta em maior escala, com melhor tecnologia e com maior aceitação do EAD para uma população que queria consumir o ensino superior, mas não conseguia pagar, mesmo com os benefícios que as instituições presenciais privadas estavam dando, agora nem o interesse mais existe nas mesmas proporções. E tem muita instituição de ensino que demanda dos seus departamentos de marketing e que cobra dos seus departamentos de marketing ou comercial por que caiu o volume de inscrição, por que eu tenho menos inscritos que o ano passado. Gente, o mercado presencial mudou e mudou em definitivo. Quem está conseguindo crescer neste mercado tem que dar muita glória àqueles que estão fazendo esse crescimento acontecer, porque o mercado está todo no sentido oposto. Cada um que crescer aqui é porque tirou muitos de outra instituição de ensino. A demanda pelo produto diminuiu, o interesse pelo produto diminuiu, a fatia da população que pode pagar por esse produto diminuiu, e você tem uma alternativa muito mais barata e, a partir de agora, de uns tempos para cá, muito melhor aceita. Então, não há que se cobrar do marketing esse tipo de coisa. Há que se entender de que forma eu consigo, via boas práticas, melhorar o meu desempenho da minha instituição e deixar o problema mais na mão dos concorrentes. Isso é um assunto que a gente vai tratar num outro vídeo em sequência, especificamente sobre soluções para o presencial. Mas repara que, num primeiro momento, o que as instituições começaram a fazer foi aumentar o portfólio de cursos. Então, já que eu estou diminuindo o número de inscritos e já que eu estou diminuindo a minha conversão de inscritos em matriculados, eu vou tentar lançar novos cursos para ver se eu equilibro a minha base de estudantes, o que, obviamente, todo mundo já percebeu que não tem dado muito certo. Não é uma fórmula de bolo. Né? Para algumas instituições isso vai fazer sentido, isso tem a ver com o mercado onde elas se encontram. Para outras, isso é só aumentar o custo para ratear com menos despesas. Ou seja,
é falta de sustentabilidade em absoluto. Repara que para o EAD, olha o que eu vou mostrar como o padrão muda completamente. O EAD, mesmo no auge do FIES, cresceu bastante, sofreu em 15 porque a crise econômica foi muito pesada, mas de 16 em diante, ele só cresce ano contra ano, muito acima do PIB e até, de certa forma, independente do PIB. Repara que em 20 o PIB caiu, o EAD foi. Lógico, teve pandemia aqui influenciando, em 21 também vai ter. Mas é um mercado que obedece outra lógica. E é graças a esse aumento que a gente tem aquele gráfico bonitinho de ingressantes acompanhando o PIB. Né? Se eu sou uma instituição que eu tenho 100%, 90% ou até 80% dos meus ingressantes presenciais, eu não vi aquela relação de ingressantes pelo PIB. Né? Agora, se eu estou muito no EAD, eu vi até melhor. Com relação aos ingressantes em EAD, olha como eles já vinham subindo desde o auge do FIES, e a partir da abertura do EAD, com muitos polos, com muito tudo, ele já cresceu numa reta muito mais acelerada e vai continuar crescendo por um bom tempo. Só que aqui eu faço duas divisões. Eu trago o número de polos EAD e de cursos EAD, e veja como essa lógica aqui, como é até 2017, de um seleto grupo de instituições de maior poder de fogo em termos de gestão, né? Eles vinham não aumentando o número de polos até 2017, quando aí sim disparou, porque o número de cursos vinha subindo e o de ingressantes nem tanto assim. Eles foram fazendo a sua reserva. Mas a partir de 2017, o número de polos disparou juntamente com o número de cursos. E aí repare o seguinte, olha, a proporção de ingressante por curso em 2014 era de 729, passou em 2020 a 351. Ingressantes por polo eram 125, passou para 113. Então, mesmo este salto de polos aqui, ele só não diminuiu muito mais a quantidade de ingressantes, porque a quantidade de ingressantes do EAD disparou na crise do presencial. Mas a estratégia de ampliar a quantidade de cursos foi fundamental pelo entendimento de que agora eu vou ter menos alunos por cada curso. Então, o EAD, que se faz com volume, que se faz com escala, precisa de um portfólio amplo de cursos para se estabelecer. Né? E o que mais, então, o Google nos diz, além dessa relação de PIB e desse entendimento de que o mercado, efetivamente, por tendência de censo, ele mudou para todo mundo? Primeiro que ele bota que 35% dos nossos adultos jovens não estão nem na escola, nem empregados. É aquela geração nem. E essa é uma geração de oportunidades para a gente que quer captar estudantes. Né? E a média da população com graduação é de 39% nos países da OCDE, enquanto no Brasil é a metade. Então, a gente, de fato, tem aí uma oportunidade de se igualar à média dos países da OCDE, que é muito viável, que é muito tangível, mas que não vai ser, provavelmente, com o ensino presencial, que, como a gente mostrou, desde 2017, ele já não vai mais voltar a esse patamar. Vai ser ou com híbrido, ou com EAD, ou com a convivência dos dois. Só que a gente tem que entender que para eu captar esse aluno nesse mercado ainda mais competitivo, eu tenho que acrescentar uma cereja nesse bolo aí, se é que, do ponto de vista negativo, isso é possível, que é o desinteresse pelo Enem. Aqui a gente fez uma análise usando os microdados do Enem, ano contra ano, dos egressos do ensino médio que se fizeram presentes no Enem e dos concluintes do ensino médio que se fizeram presentes no Enem. Eu estou tirando treineiro, eu estou tirando gente que ainda está estudando, estou tirando essa galera, tá? Estou pegando só quem efetivamente é público-alvo do ensino superior. Repara que eles tiveram seu auge lá para 2016 e desde as mudanças das políticas públicas, sobretudo, mas não exclusivamente, a crise do FIES, o interesse pelo Enem desabou. 67% entre os egressos que já tinham feito o Enem anterior. Então, assim, eu não preciso melhorar a minha nota do Enem porque ela não está me trazendo grandes coisas, que era a luta pelo FIES. E 44%, quase a metade dos concluintes do ensino médio. Então, quando há um desinteresse pelo Enem, naturalmente aquela lógica de mercado, de onda de vendas, em que, olha, quando sair o resultado do Enem, tudo vem, e
o governo adiou o calendário do Enem. Isso tudo começa a mudar também, né? Aquelas verdades que nós tínhamos começam a mudar. Então, olha aqui o que o Google nos trouxe. Esses eram os níveis de busca quando tinham prova, resultado do Enem. Esse voluminho aqui é a inscrição, tá? Aquele burburinho de abrir inscrição, etc, etc. Repara que neste ano, a prova do Enem já trouxe bem menos interessados do que nos anos anteriores, mas o resultado do Enem desabou em termos de procura. O nível de interesse em saber o resultado do Enem desabou. Óbvio, porque também desabou o interesse em pessoas que fizeram o Enem. Então, todo aquele planejamento de mídia, de matrícula tardia, de promoção que se lançaria para quem lança promoção, atrelado ao resultado do Enem, teve um baque, teve um movimento, teve uma desaceleração nesse final que não se era esperada, porque há uma mudança, parece haver uma mudança no padrão de comportamento das pessoas, que aqui me parece algo que é tendência confirmada, e aqui me parece algo que a gente ainda precisa esperar mais uns anos para poder confirmar, mas é bem significativo. Quando a gente viu isso, a gente pediu para ver outros aspectos, que eram a busca por graduação. Repara que sempre no início do ano, né, aqueles picos ali de janeiro, fevereiro, as buscas por graduação, que são essa reta verdinha aqui, pontilhada, estavam lá no alto, e esse ano desabaram na seta verde. Agora, repara numa coisa, a gente tinha uma reta muito pontual, olha, era um mês de pico, os outros muito mais embaixo. Um mês de pico, os outros muito mais embaixo. Um mês de pico, os outros muito mais embaixo. O que a gente viu esse ano foram 3 meses de pico em patamares mais baixos. Então, em termos de volume, talvez nem tenha mudado tanto, só que esse volume foi mais espaçado. Esse volume aconteceu num período mais longo de tempo. As buscas não se concentraram como vinham se concentrando ali no janeiro, fevereiro, com o resultado do Enem. A mesma coisa parece ter acontecido agora no meio do ano. As buscas por graduação que estavam nesse patamar da reta pontilhada amarela, este ano, elas ficaram abaixo e mais difusas, mais espalhadas. Quando a gente pediu a ajuda da Pareto, que é um parceiro nosso de automação de mídia aqui da Brandview, a gente fez a mesma provocação lá em junho, julho, porque a gente estava incomodado com um comportamento de aceleração esse ano um pouco diferente do que vinha sendo nos anos anteriores. E repara como aquele pico que era curtinho nos anos anteriores, olha aqui, ó, nesse ano se transformou numa onda, quase um platô muito mais longo, e que essas buscas estão se alongando também nas projeções da Pareto para o meio do ano. Então, as duas fontes diferentes de internet estão confirmando o mesmo padrão de comportamento. A tomada de decisão está ficando mais longa. Isso significa que a tendência é que este nosso calendário acadêmico seja cada vez mais pressionado por questões comerciais. Por quê? Porque as pessoas não estão mais tomando decisão na época que a gente estava acostumado, elas estão aumentando o período de tomada de decisão dela. Então, quando você inicia as suas aulas e interrompe as suas matrículas muito cedo, e muitas instituições ainda interrompem matrícula na primeira, na segunda semana de agosto, você está perdendo mais da metade dessas ondas de captação. E a tendência é que você vai perder mais, né? Então, o calendário acadêmico começa a ser pressionado por questão de comportamento de consumo das pessoas. E aí, departamento de marketing comercial precisam se encontrar com o departamento acadêmico para combinar a regra, por mais que o MEC exija a 75% de presencialidade e os 100 dias letivos. Há que se encontrar uma solução. Quando a gente olha aqui mais fontes da Pareto que diz em termos de mídia digital, que é onde está toda a guerra, repara que essa linhazinha azul escura é esse ano, investimento, e azul clara ano anterior. Muitos dos grandes grupos educacionais já estão percebendo e já estão atuando
neste período mais longo de decisão e abandonando, não, e dando menos ênfase aos períodos de pico. Então, repara que no junho, onde todas as instituições estão com seus investimentos de mídia elevados, nós tivemos ali, ano contra ano, muito parecido. Só que aqui eu vou te mostrar no próximo gráfico que o custo dessa publicidade também estava muito mais caro. Mas quem já anteviu que a captação está se desenhando de forma mais espalhada no ano, considerando que não tem mais o egresso da escola, que agora é o estudante mais velho, que a decisão por estudar não está condicionada a um calendário acadêmico, embora naturalmente tenha um pico no início de ano, né, que é um novo ciclo, as pessoas estão refazendo seus planos, já aumentou em muitos investimentos nos outros meses, enquanto o mercado em si estava parado lá atrás. Então, se a sua instituição ainda não está adotando esta lógica de boas práticas comerciais em termos de mídia digital, que é o que mais capta aluno disparado no Brasil, é bom a gente repensar. Né? O setor aplicou cerca de 65% da publicidade no Google, 35% Facebook, de uma forma bem mais uniforme que no ano passado. E aqui está a variação de custo por clique. A gente teve um crescimento de quase 80% nesse custo em relação de um mês para o outro, né? E isso é muito acima da inflação de 12%. Então, isso mostra como a guerra está mais acirrada esse ano, sobretudo no mês de junho, não necessariamente nos outros meses. E o que mais que o Google diz em interesses para a educação, para a gente terminar esse vídeo de hoje? Ele diz que quem busca por cursos e aprender segue crescendo numa reta bem importante e que há esse volume de pessoas. 18 milhões interessadas em graduação, 29 em cursos livres, perdão, 11 milhões de pessoas em ensino fundamental e médio, 11 milhões de pessoas em cursos preparatórios, 26 milhões de pessoas em cursos de idioma. Nos próximos vídeos, a gente vai continuar esmiuçando um pouquinho sobre isso, falando de boas práticas que se podem pensar para o presencial, boas práticas que se podem pensar para o EAD e explorando um pouquinho mais esse grande universo aqui que a gente muitas vezes deixa de fora, chamando atenção para os tais dos cursos livres, que tem quase o dobro de pessoas interessadas em relação à graduação. Então, eu me despeço aqui. Quem não me segue no LinkedIn, aproveita para me seguir, Rodrigo Bouyer, B-O-U-Y-E-R. Qualquer coisa, me chamem no WhatsApp. A gente vai pegar essas informações todas, mesmo após as séries de vídeos, e trazer um pouquinho mais para a realidade de cada um de vocês, para a gente juntos fazer um planejamento para um 2023 melhor para todos nós. Tá certo? Muito obrigado. Qualquer coisa, podem me chamar no WhatsApp para a gente debater. E eu espero vocês lá. Grande abraço.